te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui, de ouvir a Tua palavra com liberdade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração através dela, que nesse momento os nossos olhos, os nossos corações estejam voltados para o Senhor, e que seja um campo fértil e fácil da ação do Teu Espírito Santo no coração de cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ter misericórdia de nós, por meio da Sua graça e da Sua vontade e do Seu poder, quebrar toda e qualquer resistência, Senhor Deus, todo e qualquer obstáculo que impeça a Tua palavra de frutificar em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13. Agora, nos versos 14 e 15, e farei a leitura do verso 13, 14 e 15, porque também ele será citado aqui. Então, é importante nós fazermos essa leitura também. Diz assim: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é transitável. Nós vimos que no verso 13, que os que desprezam a palavra de Deus sofrem forte agravo num futuro, trazendo sobre si confusão e destruição, é o que diz o verso 13. Mas o que ouve e obedece o mandamento traz paz e bênçãos sobre medida sobre si e sobre outros. E aqui cabe lembrar o tema desse capítulo, que é a satisfação mediante a sabedoria versus a frustração mediante a insensatez. E nós vimos e vamos continuar vendo que esses versos giram em torno de aceitar ou desprezar a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. E quando nós olhamos para o livro na sua, vamos dizer assim, por um aspecto em que Salomão está transmitindo conhecimento e instrução ao seu filho, é Deus falando ao seu povo, é Deus falando aos seus filhos. O intuito aqui de Salomão é fazer com que o seu filho tenha desejo pelo ensino dos sábios, ou seja, desejo pela palavra de Deus. E por que isso? Porque o apetite saudável, ou seja, esse desejo que caracteriza os sábios e os retos, é recompensado com cura e vida. Mas o apetite doentio dos insensatos, que busca uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, como diz Tiago, lá no capítulo 3, verso 15, e assim despreza o ensino da palavra de Deus, o ensino dos sábios, provoca morte e desgraça irremediáveis. E aí, dentro dessa perspectiva, da perspectiva desses versos, nós vamos perceber que quem aceita conselhos e ensinos da palavra de Deus é prudente, mas o que os despreza é insensato e tolo, e por desprezar essa sabedoria, eles caem em laços de morte. E aí, a gente se lembra de dois textos de Provérbios que mostram isso. Provérbios 1,18, que diz assim: estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. E o outro texto é de Provérbios 9,18, que diz assim: eles, porém, não sabem
que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E se nós vamos relembrar o que esses dois contextos, porque esses dois versos eles finalizam um contexto ali de Provérbios, mostrando duas situações em que os pecadores estariam supostamente tendo prazer. Numa, em ludibriar pessoas e ganhar com isso. Na outra, um prazer que advindo de uma relação sexual ilícita. Então você perceba aí que essas duas situações em que esses pecadores estariam, supostamente trariam prazer e benefícios por causa do pecado que eles estavam cometendo, mas na verdade, segundo os textos da Escritura, eles estão tesourando para a sua própria destruição, como consequência das atitudes e caminhos que estão percorrendo. Por isso, ele diz assim: esses se emboscam, porque estavam fazendo emboscadas para outros, contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. E por isso que no capítulo 9, verso 18, eles porém não sabem que eles estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E que por meio desse caminho, ou de cometer esses pecados, eles estão entesourando contra si mesmos para a eternidade. E é dentro desse contexto que os versos 14 e 15 se desenvolvem, quando ele diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. E uma coisa interessante, logo no início desse verso, levando em consideração, todo o capítulo 13, e outros capítulos também, mas especificamente esse capítulo, é interessante nós percebemos que o escritor de Provérbios, o que ele faz por meio desses paralelismos, lá em Provérbios 14, 27, as conclusões que nós chegamos e aquilo que ele está dizendo, por meio desses paralelismos, dessas ligações. Vejam, capítulo 14, verso 27, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Percebam que é a mesma coisa que está sendo dita aqui no verso 14. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços de morte. Se compararmos também com Provérbios 13b, mas o que teme o mandamento será galardoado. Nós vamos perceber que a palavra de Deus está fazendo uma ligação entre o ensino do sábio, aquele que teme ao Senhor, e aquele que teme o mandamento, sendo a mesma coisa. E aí nós vamos perceber que aquele que teme ao Senhor, ao mandamento, é sábio. E é sábio por quê? Porque ele evita laços de morte. E daí também nós podemos inferir dessas relações que a dívida a ser paga por desprezar a palavra do Senhor é a morte. Como diz aqui o verso 13: o que despreza a palavra, a ela se apenhora. E nós vimos que a ideia aí é que no futuro ele será cobrado pelo pecado que ele cometeu, ou seja, por ter desprezado a palavra do Senhor. E no verso 14b mostra-se claramente: o fim dessas coisas é a morte, para que se evitem os laços de morte. E o contrário, a recompensa daqueles que temem o mandamento, e essa recompensa é a vida, que vai representar o desejo do coração, fazendo uma ligação com o verso 12, a esperança que se adia faz doer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse é o desejo do coração transformado, daquele que teme ao Senhor. Por isso o verso 14 vai dizer: o ensino do sábio é a fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. Matthew Henry nos diz que o que temos aqui é, segundo ele, a doutrina dos sábios e justos, como princípios e regras pelas quais eles se governam, ou, entre parênteses, o que é equivalente às instruções que eles dão aos outros.
que são como uma lei para os que estão ao seu redor, e sendo assim, eles serão constante fonte de consolação e satisfação, como fonte de vida, da qual fluem correntezas da água viva. Quanto mais próximos estivermos dessas regras, mais eficazmente asseguraremos a nossa própria paz. E aí quando nós olhamos para isso, porque ele está falando aqui, não de uma sabedoria qualquer, não de um ensino qualquer, mas da palavra de Deus, de um ensino que representa uma revelação, de um ensino que representa uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria divina. Quando nós olhamos por essa ótica, nós vamos perceber que esse provérbio aqui, verso 14, do verso 14, está defendendo a inspiração desse livro, quando ele declara que ele provê vida abundante. O ensino do sábio é a fonte de vida, para que se vissem os latos de morte, que salva da morte certa. E nós vamos perceber que o livro de Provérbios tem muitos indícios diretos e indiretos de que as palavras de Salomão, dos sábios, representam a palavra de Deus e a sabedoria de Deus que se revela nas Escrituras, pelo seu próprio conteúdo, por aquilo que ele mesmo diz. Que se prolongue os seus dias, que traz cura, que traz vida. É a palavra de Deus que nós temos aqui, sendo trazida pela instrumentalidade do Espírito Santo, por meio de um homem. Lembram quando eu falei nessa imagem, ou nessa perspectiva que o livro de Provérbios tem, de Salomão, um pai, instruindo o seu filho, e que isso para nós deve ser um exemplo, e um paradigma. Ou seja, nós que somos pais, precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. A nossa vida, ela não pode ser conduzida por aquilo que a gente acha, ou pelos psicólogos desse mundo, pelas autoridades, pelos sábios desse mundo, mas pela palavra de Deus. Ela não deve ser conduzida pelos pastores, ela não deve ser conduzida por homens, ela deve ser conduzida pelo próprio Deus. E como é isso? Nós não devemos ouvir os pastores? Os puritanos diziam, quando um ministro sobe ao púlpito e expõe a palavra do Senhor, é Cristo quem fala. A Escritura diz que os pregadores são porta-vozes de Deus, ou seja, são aqueles que carregam, que trazem, que transportam a voz de Deus ao mundo. É nele, é nessa palavra que nós devemos confiar e lançar toda a nossa vida. Mas perceba aqui a imagem que esse verso quer nos mostrar. É a imagem que retrata o ensino do sábio como uma fonte de vida que jorra do solo ao longo de um caminho cheio de armadilhas, de laços. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. E como nós vamos ver aqui em Provérbios, há essa ideia de dois caminhos, como nós falamos no início dessas pregações. Provérbios, o escritor de Provérbios, ou seja, o Espírito Santo, Salomão vai colocar dois caminhos diante do filho, e ele deve percorrer esses caminhos. E a ideia aqui é interessante quando ele fala que é uma fonte de vida para que se evitem os laços de morte. Nós podemos imaginar alguém que está caminhando e acha essa fonte no meio do caminho, ou essa fonte está à sua disposição no meio do caminho, e nesse caminho há várias armadilhas, há vários laços. E ao beber dessa fonte, se evitam os laços
e as armadilhas que levam o homem à destruição, para que se evitem os laços da morte. E é interessante porque nós, olhando aqui o que a palavra de Deus fala, a ideia é que esse ensino, lembrem de caminho, nos faz desviar das armadilhas e iscas que nos levam à morte. E aqui nós temos uma cláusula de resultado, ou seja, a causa que nos faz evitar os laços de morte nesse mundo é a palavra de Deus. E o ensino da palavra de Deus, que é um farol, que é uma lâmpada, mais uma vez, retratando esse caminho, nos é dado para que nós evitemos esses laços de morte e tenhamos vida. Se nós olharmos o escopo da Escritura, dentro desse contexto, a Escritura vai nos dizer coisas interessantes. E às vezes coisas que nós não conseguimos ver, ou não queremos acreditar, ou achamos que não é verdade. Mas se nós olharmos para o escopo da Escritura, nós vamos perceber que ela vai dizer que o coração do homem é mau, que o coração do homem é enganoso, e que naturalmente ele aparta o seu coração do Senhor. E sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é a destruição. E é uma coisa que eu tenho falado aqui. Nós não precisamos ver determinadas coisas acontecerem para crermos na palavra de Deus. Mas a advertência, né? Porque a advertência vem antes. Né? A advertência depois não é advertência. Porque geralmente, quando nós somos advertidos, nós não cremos ou não acreditamos que aquelas coisas vão acontecer. Porque às vezes demoram a acontecer. Né? Mas nós temos exemplos na palavra de Deus que vão mostrar para nós que, apesar da suposta demora, e aí tem a longanimidade de Deus, tem o tempo de Deus, o juízo vem, as consequências virão. E por isso nós devemos nos afastar dessas coisas. Abra Gênesis capítulo 8, verso 21. É o relato do dilúvio. E aqui, nesse capítulo, ele diz claramente, ele diz assim: e o Senhor aspirou, Gênesis 8, 21, suave cheiro de consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau todo o desígnio do homem desde a sua mocidade. Então ele estava dizendo que a maldição, ou seja, o juízo de Deus por causa do pecado do dilúvio, tem a causa no homem. Por quê? Porque o coração do homem é ruim, é mau, é enganoso, e ele não pode seguir o seu coração. Abra aí Jeremias 17, verso de 5 a 9. Veja como esse texto é interessante. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. E é interessante que nós olhamos esse texto, olhamos para Israel, aí vemos lá Israel se distanciando completamente de Deus, adorando ao Senhor e adorando aos deuses dos altos, confiando nesses deuses. E nós dizemos assim: isso não acontece conosco. Eles não estavam ouvindo a palavra de Deus. Deus estava dizendo para eles fazerem uma coisa, eles estavam fazendo outra. E muitas vezes nós achamos que essas coisas não servem para nós, não nos alcançam, mas alcançam sim. Quando você deixa de confiar em Deus no seu dia a dia, para confiar no seu trabalho, para confiar na sua capacidade, e isso em circunstâncias em que você está vivendo grande dificuldade.
para confiar em médicos quando você está doente, apesar de usarmos e devemos usar os remédios, mas a nossa confiança não está nos remédios, está em Deus, em aplicar a sua graça e fazer com que aquele remédio funcione ali naquela situação. Isso significa confiar no homem, fazer da carne o seu braço mortal e apartar do seu coração do Senhor. Quando em meio às aflições e tribulações, nós não entregamos, não confiamos no Senhor e nos desesperamos, estamos confiando no homem. Por quê? Porque eu estou fora de controle, eu não tenho controle sobre as coisas que estão acontecendo. E aí eu me desespero. Eu não estou falando de preocupações ou coisas que nos atribulam, que são normais, mas confiarmos em Deus nessas circunstâncias. E mesmo que o barco afunde, continuar confiando em Deus. Porque confiar no Senhor não é ou não significa que vamos confiar e aquilo que nós queremos, aquela doença, aquela situação financeira, aquela tribulação, aquele problema vai embora. Aí foi embora, ai que bênção, confiamos no Senhor. Mas ele continua. E a gente confia assim mesmo no Senhor. Nós passamos por uma situação, a nossa igreja passou por muita situação como essa. Orando por irmãos que estão entre a vida e a morte. E quando nós falamos assim, nós devemos confiar no Senhor, confiar no sentido de que Ele pode curar, pode restabelecer, e isso vai nos dar alegria, porque aquela pessoa, ela vai voltar para o seio da igreja, para o seio da sua família. Mas também temos que confiar no Senhor quando isso não acontece. E glorificar o nome dEle. Porque agora ela não está mais entre nós, sofrendo e passando as mesmas dificuldades, tendo que lutar diariamente pelo seu pecado. Agora ela está descansando no Senhor. Isso é confiar em Deus. O apóstolo Paulo confiou em Deus e foi livrado da morte num primeiro momento. Ele vai falar isso lá, que o Senhor o tirou das garras, da boca do leão, da boca daquele que ia devorá-lo. Mas um tempo depois ele foi morto. Quer dizer, a confiança dele foi por água abaixo. Deus falhou porque ele confiou nele. Quando nós olhamos para essa perspectiva, nós não conseguimos perceber que a nossa vida nesse mundo, que a nossa vida não se limita a esse mundo, mas é muito mais do que isso. E as coisas que acontecem aqui, e aquilo que vivenciamos, nos prepara para recebermos o reino de Deus. E quando o Senhor ali no barquinho, que todo mundo estava desesperado, tempestades, e o Senhor descansando. E por que ele estava descansando em meio àquela tempestade? Por que o coração do Senhor estava tranquilo ali? Porque Ele é Senhor de toda a situação. E Ele repreende aqueles homens. Provavelmente não porque ficaram temerosos, não porque... mas porque se esqueceram de quem estava ali no barco. Quando você tem, por exemplo, quando, vamos dizer assim, quebra alguma coisa na sua casa, desculpe o exemplo, que é um exemplo muito medíocre com relação ao que eu estou falando. E aí a sua mulher liga para você, quebrou, o carro quebrou. Aí você sabe que você já esperava isso, que você tem uma peça em casa para trocar. Estava pensando assim, olha, quando isso acontecer eu vou trocar, não vou trocar agora, vou deixar
né, essa peça do carro aí desgastar, que no momento que ela quebrar, aí ela quebrou, a mulher, eu não consegui sair, estou desesperada, preciso sair com o carro, preciso no médico, blá, blá, blá. Aí ela liga para você e fala, não, querida, fica tranquila, eu tenho aqui a peça para consertar, eu já imaginava isso, quando eu chegar em casa eu vou trocar, aí você chega lá em casa, na sua casa, troca, e aí fica tudo certo. Por que a tranquilidade desse e o desespero daquele? Porque esse aqui não está vendo o que aquele outro vê. Ele tem a solução. Ele esperava por essas coisas. E agora é só colocar a peça certa no lugar. E, como diz, vida que segue. A nossa vida é assim também. Nós temos aquele que é Senhor das nossas vidas, que está cuidando de nós, e que independente da situação está presente. Então nós não precisamos nos desesperar, como o apóstolo Paulo fala, cansados, mas não desanimados, e você percebe que ele sente o que ele está vivenciando, os conflitos, as dificuldades, as pressões, mas a confiança dele é no Senhor, ele não está desesperado. E é assim que nós devemos fazer. É isso que significa o homem que confia no homem, faz da sua carne, da carne mortal o seu braço. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos e pensamos, eu não confio em Deus, eu não confio. Mas muitas vezes nós estamos fazendo pior do que o povo de Israel. Mas olha o que ele diz aqui na outra contraparte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Perceba aí, quando ele fala que a árvore plantada que se estende para o ribeiro e não receia quando o calor vai vir. Ele vai estar lá no calor, a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, ele vai estar ali no ano de sequidão, mas ele não vai se perturbar, ele não vai deixar entrar fruto. Significa dizer claramente que essas coisas serão presentes na nossa vida. Teremos tribulações, tristezas, mortes, dificuldades, mas onde está o nosso coração? A palavra de Deus diz que vai ser uma árvore junto às águas, que dá seu fruto naquele momento, no momento de sequidão. Ele vai frutificar no ano do calor, da sequidão, do deserto. E aí ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se nós olharmos aí, vamos sair um pouquinho, não tanto, do texto de Provérbios, e olharmos aqui para Jeremias 17, nós temos a descrição de um indivíduo que devia ter permanecido na aliança e confiado no Senhor, mas agora ele aparta o seu coração do Senhor, ou seja, da sua palavra. Ele devia confiar no Senhor, mas confia em recursos humanos, sejam esses militares, tecnológicos ou econômicos. E a gente vê isso claramente nas histórias de Israel. Os reis de Israel buscando auxílio no Egito, buscando auxílio com a Síria e com outros inimigos do Senhor, pagando esses homens, confiando no dinheiro e naquilo que eles deveriam, aquilo que eles possuíam. Mas ele deveria confiar no Senhor e não nesses recursos militares, tecnológicos ou econômicos. E é interessante falar sobre isso nesse contexto, porque o que nós temos lá é um exemplo no ambiente de Israel, na realidade daquele tempo. E nós precisamos fazer essa transposição para os nossos dias, porque nós não temos cavalos e carros, nós não estamos em guerra, pelo menos
essa guerra física. Nós não estamos em guerra. E o Senhor nos chama a confiar nele como chamava Israel a confiar nele. E porque Davi, dentro desse contexto, o Senhor trouxe a ira dele, de Deus sobre ele, sobre o seu pecado, porque ele quis contar os seus exércitos. E por que ele quis contar os seus exércitos? Com um único objetivo de perceber que, dependendo do número de pessoas, a quantidade de carros e cavalos que ele tem, ele seria um homem poderoso. E por que Deus proibia isso no meio do seu povo? Para que o povo não confiasse nas suas armas, mas confiasse em Deus. Porque essas coisas fariam que o coração desses homens se afastassem do Senhor. Que o coração do homem é mau. E foi isso que aconteceu. Sua inclinação interior o afastou do Senhor. Ele não confia mais no Senhor, mas encontra substitutos humanos que proporcionem a sabedoria e a força de que precisa. Em um texto, Provérbios, que diz assim: o cavalo prepara-se para a batalha, dizendo que nós devemos nos preparar, nós devemos trabalhar, e duro, nós devemos fazer, mas a vitória vem do Senhor. E o que ele conseguiu com tudo isso? Sentenciar-se a viver no deserto, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos da terra, na terra salgada e inabitável. E aí a gente vê essas coisas e nós percebemos que tudo que é carnal nessa vida tende a nos afastar da vida eterna. Até mesmo as coisas boas nesse mundo, se não forem usadas por nós com a sabedoria da palavra de Deus, elas vão servir de entrave e obstáculo para herdarmos a vida eterna. É isso que o escritor de Hebreus vai dizer em outras linhas. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso. E peso aqui, contrabalançando-se com o pecado, não são coisas pecaminosas em si, mas que podem turvar, impedir, obstaculizar a caminhada, a carreira cristã. Segundo a palavra de Deus, não podemos nem ao menos ser deixados fazendo aquilo que seja do nosso querer. E a palavra de Deus não está falando para ímpios, não. Ela está falando para crentes. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Abra Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É por isso que a palavra de Deus para nós é luz que nos guia. No estado em que nós encontramos, ou seja, no estado pós-queda, até a lei de Deus, para o homem que não foi alcançado pela graça de Deus, sobre ele é destruição. É isso que Paulo vai dizer. Aquilo que é bom me tornou como morte, porque quando a lei diz, não cobiçarás, vejo no meu mesmo desejo de cobiçar. E aí ele mostra o poder do pecado na vida do homem. Por isso a palavra de Deus é luz para nós, para nos guiar diante desses laços de morte que sempre nos apresentam diante de nós.
E é interessante porque a imagem do Salmo 23 me vem à mente de um pastor que guia suas ovelhas por um determinado caminho, e essa imagem aqui, ela pode ser refletida aqui nesse texto. Por quê? Porque nós somos como ovelhas, animais sem senso de perigo e direção. Nós precisamos ser guiados constantemente pelo Senhor para colocarmos nosso coração nele. Sua palavra guia as nossas vidas, nos fazendo sábios para a vida eterna. É isso que vai dizer Davi no Salmo 19, lá no verso 11, quando fala dos mandamentos do Senhor, ele termina assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus sonda o nosso coração. Por isso, aqueles que se desviam do mal, seguindo o ensino da palavra de Deus, são chamados de sábios. Como diz Provérbios capítulo 14, verso 16, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas os estultos são aqueles que se apressam para o mal. Provérbios 1:16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Eu adoro essa linguagem da escritura poética, que mostra a intensidade do pecado no coração do homem. E essa é a mesma linguagem que Paulo usa para falar da situação do homem diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versos 15 a 18. E ele diz assim, não vou ler todo ele, finalzinho: seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Naturalmente, queridos, somos desprovidos dessa sabedoria e precisamos buscá-la na palavra de Deus, vivendo por meio dela. Por isso ele vai dizer que esse ensino vai fazer com que evitemos os laços de morte. E é mais uma vez aqui observando a maneira como o poeta escreve, nesse jogo de palavras, antíteses e comparações, você vai perceber que laços de morte aqui faz oposição à árvore da vida, que ele fala lá no verso 12, na sua segunda parte: mas o desejo cumprido é árvore de vida. E essa expressão, laços de morte, ela é derivada de uma narrativa mítica, na qual a morte se apresenta como um caçador ou um passarinheiro, escondendo as suas armadilhas para capturar e matar aqueles que são incautos. Por outro lado, dessa oposição nós temos as fontes de vida, que representa a vida abundante na comunhão com Deus, por meio de um ensino inspirado. É o que nós vemos. Abra aí, eu quero ler com você Provérbios capítulo 2, dos versos de 1 a 8. Vai mostrar claramente isso, essa vida abundante na comunhão com Deus por meio desse ensino. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos para fazeres atenta sabedoria o teu ouvido
e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Essa é a recompensa, esse é o resultado, esse é o caminho daqueles que ouvem a palavra de Deus, que seguem essa palavra. E por outro lado, as armadilhas e laços que são apresentados aqui representam vários agentes letais que o próprio livro de Provérbios vai mostrar, que são os discursos duvidosos, como nós temos lá no primeiro capítulo. Vem, vamos ter tudo na sua bolsa. Os atos maus de homens e mulheres perversos, que capturam e matam o ingênuo descomprometido com a palavra de Deus e o insensato que é nécio. E mediante o estilo sim direto e a excelência moral no ensino do sábio, ou seja, no mandamento que nós temos aqui em todas as escrituras, isso atrai as pessoas para que bebam da verdade vivificadora. Essa sabedoria atrai as pessoas, puxa essas pessoas. E aí, essas pessoas, esses que ouvem, que se sentem atraídos por essa sabedoria, percebem as armadilhas ocultas e são fortalecidos de modo a resistir esses laços de morte. Matthew Henry, ele faz um comentário a respeito desses ensinos dos sábios. Ele diz assim: eles serão proteções constantes dos laços de Satanás. Os que seguem os preceitos dessa lei serão mantidos afastados dos laços do pecado e assim poderão desviar dos laços da morte, aos quais se apressam os que abandonam a doutrina do sábio. Paulo vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado, porque uma coisa está diretamente ligada. Perceba aqui algo muito interessante. O texto poético ele é muito rico nas suas imagens, e cada detalhe é extremamente importante. Perceba aqui o que esse verso vai nos dizer em relação a essa fonte de vida e esses laços de morte. Nós vamos olhar, vamos perceber, pelo uso do singular e plural, quando ele diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite os laços de morte. Existe somente uma fonte de vida. Em contraposição a isso, muitos são os laços da morte. E essa é a relação que está sendo feita aqui, nesses versos, do singular e do plural. Evidências de uma realidade que lá em Mateus capítulo 7, verso 13, ele vai dizer assim, o Senhor Jesus vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Essa mesma realidade nós vemos aqui no singular e plural dessas expressões que estão em posição antitética. Muitos são os caminhos para a destruição, mas um é o caminho para a vida. Muitas são as armadilhas, mas existe um único recurso. Um único recurso que faz com que nos livremos dessas armadilhas, não caiamos nela. E esse recurso é a palavra de Deus. Veja o que Paulo vai dizer sobre isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, desse sábio, que ele vai caracterizar como servo do Senhor.
e das muitas armadilhas que ele vai dizer que são laços do diabo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todo, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Perceba aí que esse ministro, ele é o servo do Senhor, e que ele tem que ser apto para instruir, ele tem que ser sábio. Ele tem que demonstrar essa sabedoria, não somente nas suas palavras, mas também no seu procedimento. Por isso ele diz que deve ser brando, paciente, disciplinando com mansidão. Mas por outro lado ele diz que essa instrução vai fazer com que os homens retornem à sensatez, saiam do ambiente de loucura. E é essa expressão que é usada na Escritura para o homem que não consegue ver as coisas numa realidade espiritual, ou seja, não consegue olhar e ver que a vida eterna está presente, está se materializando todo o tempo na nossa frente. É dessa forma que ele diz para aquele jovem louco naquela parábola. Louco por quê? Porque os olhos dele estava somente naquilo que ele tinha, nos seus bens, ou naquilo que ele poderia ter. E uma outra expressão também semelhante a essa, a loucura, é usada lá em Lucas, no filho pródigo, caindo em si, ou seja, ele estava fora de si, ele estava louco. E é nesse contexto que o verso 15 se lança, porque ele vai dizer assim: o bom julgamento consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é a destruição. É uma outra tradução para o que nós temos aqui, que significa que tem o mesmo significado. Percebam que o verso 15, que é o início, ele representa o final, ou a conclusão do verso 14. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços de morte. Por isso, bom julgamento, a boa prudência, também pode ser traduzido, vai produzir o favor de Deus e dos homens. É esse caminho que a Escritura nos faz andar. É um caminho de aceitação da parte de Deus. É um caminho em que você tem o reino dos céus abertos, de braços abertos para baixo. Não há portas fechadas para aqueles que temem e amam o Senhor. E a consequência disso é ter um bom julgamento, é ter prudência, é viver de conformidade com o que a palavra de Deus fala. E aí o seu proceder é justo, é reto e representa a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Eu me preparei para continuar aqui o verso 15 e a gente ia adentrar direto, mas eu vou parar por aqui. Mas uma das coisas que nós precisamos ser lembrados, e eu fico às vezes, quando estou preparando esses sermões, essas palavras aqui sendo trazidas, esse testemunho, né? Porque testemunho na Escritura é pregação da palavra.
eu fico assim, um pouco atordoado. Por que essa insistência? Porque alguns até podem perguntar assim: poxa, o pastor já vai pregar sobre o mesmo tema. E quando nós seguimos uma exposição, eu tenho que seguir o autor, não tem jeito. Alguns pastores que são acostumados a pregar tematicamente, eles são às vezes tentados a tocar naquele tema e sair para outro. Não estou dizendo que isso seja errado. O que eu estou querendo dizer é que a Escritura está repetindo isso, está massificando isso para nós. Por quê? Porque nós precisamos ser lembrados. Essas coisas têm que estar marteladas no nosso coração. Elas devem estar gravadas no nosso coração. Como uma gráfica que, aos moldes antigos, tinha a prensa e vinha, marcava, e aquilo ficava ali. Você passava a mão, você via o relevo, porque ficou gravado. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos, nós precisamos ser lembrados constantemente. Repetitivo, exaustivamente. Por quê? Porque a nossa tendência é ir por outro caminho. Essa é a nossa tendência. E nós vemos isso largamente na Escritura dos reis de Israel. Quando a Escritura diz assim, que rei tal fez o que era reto diante do Senhor, mas ainda cultuava nos altos. Que ele fez o que era reto, mas nós somos assim. Nós somos esse mais aí, sem o i, né? Nós somos assim. E qual é o remédio para isso? A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. O meditar na palavra de Deus. O exaustivo exercício da leitura da palavra de Deus. É somente desse jeito que essas coisas vão ficar. Você já percebeu que quando você tem uma semana, você não tem um momento com Deus, você não tem uma leitura, você não tem um momento de oração, que você para ali? Você percebeu como se você se sentisse fora do céu? Já percebeu isso? Que paulatinamente você vai se afastando, e quando você vê, você está completamente afastado. Como é que eu estou nessa situação? Opa, preciso voltar. Aí vai se agarrar à palavra de Deus. Volta a orar, a ler, porque aquilo lhe faz falta, como um alimento que você deixa de comer. Você sente desejo de comer, sente fome, porque é uma necessidade que o Senhor Deus colocou no nosso coração. Nós não podemos ficar distantes da palavra de Deus, momento algum. E às vezes isso acontece, para que a gente perceba a necessidade que nós temos de nos aproximar mais dessa palavra. Suprindo essa necessidade, essa carência que o Senhor, de uma forma majestosa e gloriosa, colocou no nosso coração. Nós não podemos nos afastar dela. Aqueles que foram feitos em Cristo, eles não podem se afastar da palavra. Eles até podem ficar distantes um tempo, para a sua própria disciplina, mas eles retornam porque eles têm sede, e essa sede não vem de você,
essa sede vem daquele que é o Senhor da sua vida e que colocou essa necessidade no seu coração por meio do Espírito de Deus. Por isso nós não podemos viver como os estultos, como os insensatos, como os pérfidos, porque nós somos nova criatura e precisamos ser lembrados das necessidades que nós temos. E a maior necessidade que nós temos é a palavra de Deus. Vamos orar, vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa instrução, por mais esse ensino, Pai, sendo nos lembrado das consequências, ó Senhor Deus, naturais de um homem andando num caminho contrário à palavra de Deus. Senhor, que essas coisas possam nos despertar para muitas coisas, para a nossa devoção privada e particular, para a nossa devoção pública, para o entendimento que nós não podemos nos encher desse conhecimento do mundo, seguindo-o como uma luz, uma lâmpada para os nossos pés, mas que devemos olhar para a Tua Palavra e a necessidade de conhecermos sempre mais aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e daquilo que Ele exige de nós e que nós prontamente desejamos fazer. Fica com o Teu povo, Pai, nesse rebanho, nesse povo que é um só povo e que é o Teu povo. Lembra-se, Senhor, de nós, guarda-nos, ó Pai, de cairmos em pecado. Guarda, Senhor Deus, o nosso pé, para não nos desviarmos do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.